Agora sim, graças a Deus, vamos falar com Deus, iniciar mais um culto. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Pai bendito, nós aproximamos nesta hora do teu trono de graça para mais um culto de adoração, de louvor, de pregação do Evangelho. Rogando ao Senhor que o Senhor abençoe-nos mais uma vez. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Nós vamos começar cantando o número 33 da harpa, Com Tua Mão. Vocês me ajudam aí, porque esse início aí eu tenho uma dificuldade, né? Com Tua Mão. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo pra onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, glória a Deus. 76. Vem, ó pródigo. Vem sem
vocês ensaiando? Tem hino? Então tem um hino com um grupo de irmãos e irmãs. Keila, Alice e Julie, mãe e filhas. É o trio família Mac Gomes. Qual que é o hino? Guia-me sempre. Vamos lá. Graças a Deus, muito bom, é isso aí. Deus continue abençoando as irmãs Alice, Julie e a irmã Keila. Nós vamos cantar o nosso último hino antes do sermão, antes da pregação da palavra. É o 104 da harpa cristã, Jesus procura a ovelha. Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar.
escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos, que horror de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar é a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila com doçor pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Estamos estudando aqui em Blumenau o livro de Atos. Você abre aí no capítulo 1. Graças a Deus. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Fiquemos em pé. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Deixa eu ler na versão que vocês têm aí, fica mais fácil, né? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Senhor, que o Senhor possa trazer luz a esta palavra e dar a revelação e aplicação pessoal para nós nesse momento.
que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai bendito, vivifica a Tua palavra nesse momento, enquanto a estudamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. A descida do Espírito Santo, logo no início do livro de Atos, ele é, com certeza, sem sombra de dúvidas, o principal acontecimento da igreja após a crucificação. É um divisor de águas, pois a descida do Espírito Santo, ela marca o término do ministério de Jesus, da missão de Jesus, e o início da nossa missão. Aquilo que conversávamos hoje à tarde. Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. Jesus, o tempo todo em que ele esteve na terra, ele aproveitou cada minuto do seu tempo para propagar o Evangelho, para propagar as boas novas. E uma vez que ele encerra essa missão, da mesma maneira que o Espírito Santo veio sobre ele no início do seu ministério, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, lá em Lucas capítulo 3. Vamos ler juntos? Que só cito a referência, eu sei que muitos nem procuram. Eu gostei muito daquele recortezinho, a irmã Keila enviou esses dias, né? A igreja que lê a Bíblia, faz a leitura inicial e permanece com a sua Bíblia aberta. É uma igreja que tem uma doutrina sólida. Aqueles que, incentivado pelos pregadores, faz a leitura inicial e fecha a Bíblia e põe de lado. A igreja toda faz isso. E o pregador lê o texto e nunca mais volta para o texto. Isso demonstra uma igreja fraca teologicamente. Uma igreja que não tem conhecimento bíblico. Era assim no passado. Lia-se um versículo, e fazem até hoje, né? Apenas para justificar uma leitura da Bíblia, fecha-se a Bíblia e vai pelos pensamentos humanos. Mas uma igreja que está acostumada com a mensagem, com o sermão expositivo da palavra, você continua com a Bíblia aberta, você continua acompanhando o raciocínio, porque você quer aprender, você quer crescer. E outra, se o pregador cometer um deslize doutrinário, você está com a sua ferramenta na mão para dizer depois: pastor, o senhor falou assim, mas não é assim que está escrito. Isso ajuda-nos também, né? Lucas 3, 21 ao 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando por ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba. Estão entendendo? Ele assume uma forma corpórea como uma pomba naquele momento. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Da mesma maneira que o Espírito Santo desce sobre Jesus,
Após isso, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz, pelo Espírito, ele foi conduzido ao deserto. Da mesma forma que o Espírito Santo então vem sobre ele no início de seu ministério, e tem essa manifestação do Espírito no início do ministério de Jesus, da missão de Jesus na terra. Da mesma forma, quando é transferida essa missão para os discípulos, também há uma manifestação do Espírito Santo. Em Atos 2. Eu quero que você abra no Evangelho de João, que nós mencionamos isso hoje à tarde, mas eu quero dar a referência. Evangelho, João 20. O versículo é o 21. João capítulo 20, versículo 21. Para que a igreja entenda a responsabilidade que está sobre nós, que somos chamados cristãos, porque no princípio éramos chamados discípulos. Nossos irmãos eram chamados discípulos. E Jesus, ele ensina, fazei discípulos. Depois, lá em Antioquia, quando a igreja começa a ganhar peso, força, esses discípulos andam tão parecidos com Jesus que começam a ser chamados de cristãos. Mas eu quero que você preste atenção. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como, aqui essa expressão, assim como, é da mesma maneira, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com as mesmas prerrogativas. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. As mesmas prerrogativas que estavam em Jesus estão sobre a igreja. Em nossa reunião familiar ali em São Pedro, nós comentamos sobre isso, os irmãos ali vão lembrar. Nós, como cristãos, às vezes nós ficamos com medo, porque nós esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos qual a autoridade está sobre nós. Você precisa entender que em uma batalha contra Satanás, Jesus Cristo te deu poder e autoridade. O mesmo poder e autoridade sobre ele, porque o poder não é seu, o poder é do nome de Jesus. Agora, a questão então, irmãos, que aquela missão que era de Jesus, de propagar o Evangelho, as boas novas, de evangelizar, de fazer missão, de ganhar almas, essa missão passa a ser da igreja, passa agora a ser nossa missão. Entre a ressurreição e o dia de Pentecostes, os discípulos não ficaram parados. Você vai notar que eles foram participando de eventos importantes. Nós vamos tratar de alguns acontecimentos hoje, que vão revelar a grandeza da nossa missão. O estudo do livro de Atos, eu coloquei no começo os 30 anos que mudaram a história da humanidade. E nós vamos ver agora a grandeza da missão, a importância da nossa missão, o comissionamento dos discípulos, a ascensão de Jesus, a perseverança em oração e, por último, a escolha de um substituto para Judas. Esses fatos vão chamando a nossa atenção para elementos cruciais, essenciais no dia a dia da igreja, da missão da igreja. Primeiro, a comissão para testemunhar.
Depois o Senhor exaltado, o dirigente da missão. Nós vamos ver os apóstolos centralizando essa primeira parte da missão. E por último, então, o Espírito Santo capacitando toda a igreja para executar essa missão. Então concluímos, preste bem atenção, e se você anota, se você gosta de anotar, anote. Concluímos que a salvação é dada para ser compartilhada, anunciada. Ela não é para você guardar somente para você, mas para que você possa compartilhar. Estão compreendendo bem? Então veja, primeiramente iniciou através dos apóstolos, mas então o Espírito Santo vem e comissiona a igreja. Desde então, toda a igreja tem o dever de propagar o Evangelho. Lemos juntos aqui Efésios capítulo 4, versículo 11, onde os dons ministeriais são dados para o benefício, vamos ler junto de novo, para ficar gravado aqui. Eu sei que eu já tenho lido, mas é sempre bom repetir. Eu vou ler na NVI, como eu disse, a NVI traz uma tradução mais clara, mas se você ler na Almeida, você vai ver que é a mesma coisa. Na Almeida diz, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então quem é o sujeito da obra do ministério? É os santos, não o ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo está ali para subsidiar, para aperfeiçoar os santos, para que esses executem a obra do ministério. A NVI traz isso muito mais claro, ela diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Isso quer dizer, uma vez que você se torna um discípulo, é seu dever fazer discípulos. Ovelha gera ovelha. Agora eu quero continuar aqui com Atos 1,6, não é? Nós lemos: Senhor, restaurarás tu o reino de Israel nesse tempo? Então aqui a comissão. A pergunta que os discípulos fizeram a Jesus vai revelar para nós a distorção de entendimento, de propósito que a igreja estava no princípio. A distorção de propósitos de Jesus e dos seus discípulos. Enquanto Jesus estava trazendo a eles um reino espiritual, celestial, eles estavam pensando em um reino institucional, governamental. Eles estavam imaginando agora, Jesus vai restaurar o governo de Israel, vai assumir o trono de Davi, e nós vamos reinar em paz nesta terra. Jesus pacientemente, de uma maneira que só ele sabia fazer, com todo amor, ele diz, ele coloca as coisas no lugar, o entendimento deles no lugar, e diz o que seria hoje numa linguagem atualizada, não interessa para vocês. Foi isso que ele disse. O Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não te interessa. Ô pastor, mas que grosseria. Não, está escrito isso. Atualiza para a linguagem atual que você vai ver. Não vos compete saber o tempo e as suas estações. Quer dizer, isso não cabe a vocês. Ou não te interessa. Essa foi a resposta.
Sempre que se pensa em reino, nós vamos dar ênfase a essa palavra. Nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira, não sei se todos conseguiram acompanhar, sobre o reino. Que reino é esse? Sempre que se pensa em reino, você imagina um território, fronteiras. Ele pode ser localizado em um mapa e as suas extensões, os seus limites muito bem claros. Agora, o reino que Jesus vem para estabelecer, ele não tem conceito territorial. Você não pode encontrar esse reino no mapa. O reino dos céus, aonde fica? Você não pode apontar no mapa ali, é aqui. Porque o conceito é totalmente diferente. Jesus muda essa visão distorcida que ainda estava no coração dos discípulos. E ele mostra que o reino de Deus é o estabelecimento dos mandamentos da vida do seu povo através do Espírito Santo. Esse reino cresce à medida que os seus seguidores são testemunhas vivas. Se tornam soldados mensageiros da paz. E não soldados de guerra. Apesar de estarmos em uma batalha espiritual, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra as potestades, está lá, Efésios, né? Vamos ver lá, Efésios 6. Você já estava no 4, avança um pouquinho. Deixa eu ver se é 6 mesmo. Me ajudem aí. Obrigado. 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Há uma armadura. A armadura diz respeito a soldado, a batalha. E você vai ver que nessa armadura há instrumentos de defesa e de ataque. É tão tremendo. A gente podia falar um culto todinho sobre essa armadura. E a gente vai ver que o principal instrumento de ataque é a espada. E o que é a espada? O que ela simboliza? Aí sim, a palavra é espada. É com ela que você ataca o inimigo. Mas eu não vou me empolgar aqui, senão eu fujo do tema, né? Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, ou aí na Almeida vai dizer contra a carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, aí diz os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Como é que está aí? Os príncipes deste mundo. Isso. Com as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Ou, na Almeida, forças, hostes espirituais da maldade, isso. Nos lugares celestiais. Então veja, o reino de Deus, ele nos faz soldados de Cristo, para batalhar uma batalha não contra as pessoas, os seres humanos, mas uma batalha espiritual. E quem não está atento à batalha espiritual que está acontecendo nesse momento, ele vai fracassar. Porque essa batalha nós não vencemos com as armas convencionais, mas é através do Espírito.
Não é uma força bélica, um poderio militar. Não é pelo poder político, não é pela intriga, mas é através do Espírito. Quem não, primeiro, assim como nós aprendemos, não é? Para você fechar as portas para o inimigo. Aprendemos hoje sobre preguiça, ontem, desânimo hoje. Anteontem preguiça, ou foi ontem? Enfim, essa semana. Preguiça foi ontem. O desânimo, para você vencer, primeiro você tem que reconhecer que você foi seduzido, possuído por um espírito de desânimo. Você reconhecer isso é o primeiro passo. Assim também, numa batalha espiritual, a qual estamos agora, nesse momento, nós primeiro precisamos admitir e entender que estamos numa batalha. E essa batalha só vai vencer com as armas espirituais. Compreende bem? Assim como no céu, preste bem atenção. Depois, se você quiser a referência bíblica, a gente vai passar. Existem anjos, querubins, serafins, arcanjo. Há uma hierarquia no céu. Assim também, no inferno, existe essa hierarquia. Há demônios para cada área da vida, devidamente organizados. Não pense você que o reino de Satanás é uma balbúrdia. Eles são estritamente organizados, com um objetivo muito bem traçado. Eu quero que você entenda bem isso, que é importante. Você precisa entender isso para você saber contra o que você está lutando. Certa vez chamaram os discípulos de Jesus, não era qualquer um. Um homem chamou para orar, seu filho estava endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então o homem chama Jesus. Olha, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram. Jesus chega e diz, sai dele. O demônio vai embora. Os discípulos falam, não, peraí. Senhor, nós tentamos, não conseguimos. O Senhor chegou e falou para ele ir embora, ele foi. Por que nós não conseguimos expulsá-lo, uma vez que o Senhor nos deu autoridade? Jesus deu duas razões. A primeira, por causa da vossa incredulidade, a falta de fé. Agora, e ele fala isso e depois ele fala, mas esta casta de demônio, essa categoria específica de demônio, não sai senão por jejum e oração. Quer dizer, primeira coisa, você tem que ter fé. Só que entenda uma coisa, que você pode ter fé, bastante, e ainda assim não conseguir expulsar, porque há demônios que se você não tiver sob jejum e oração, você não vai conseguir. Então isso para mim demonstra uma hierarquia. Isso para mim, a Bíblia mostra que há uma designação territorial. Eles são subdivididos em cada região, em cada local, em cada área de atuação. Se você não acredita, você vai sofrer, você vai ser vencido por eles sem ter o entendimento correto. A prova disso quando Daniel bota o joelho no chão para orar. A Bíblia diz que é Daniel 9, né? Se eu não estou enganado. A Bíblia diz que ele começa a orar. E depois de 21 dias, em jejum e oração, o anjo aparece para ele. E o anjo diz a ele, Daniel,
desde o primeiro dia que você propôs no seu coração buscar a Deus, com jejum e oração, saiu a ordem do trono de Deus. Aleluia. Você acha que a sua oração não está sendo ouvida? Não, ela está sendo ouvida. No primeiro momento que você botou o joelho no chão e começou a orar, a ordem saiu. Vai lá responder a oração desse servo. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Deixa eu conferir se é Daniel 9 mesmo. Ele faz uma longa oração, ele confessa o seu pecado, ele confessa o pecado do povo de Israel e clama: ouve, Senhor. Lá no versículo 20, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, Daniel 9, 20. E o pecado de Israel, meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto. Não é esse aqui não. Ah, sim, é esse mesmo. Que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção. Não é esse aqui, não. É o 10, 12. Isso. E ele prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. É claro, é evidente que esse príncipe da Pérsia não se tratava de um príncipe humano. Que poder tem um homem sobre um anjo? Um homem conseguiria? Agora, é claro que se tratava de uma potestade, de um demônio que estava impedindo Daniel de chegar, o anjo de chegar até Daniel. Então, olha que batalha que foi travada. 21 dias, porque preste bem atenção. Demônios são o quê? Anjos caídos. Eles não perderam a sua condição, o seu poder de anjo. Eles continuam, por isso não brinca com demônios, não. Eles têm poder, mas eles não têm mais poder do que anjos, do que o próprio Deus. Estão entendendo bem isso? Então, precisou que viesse Miguel ajudar esse anjo para vencer essa batalha. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá no seu futuro, ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E depois, se você seguir lendo o texto, ele vai dizer, no final, ele vai dizer: agora eu tenho que voltar lá para ajudar o Miguel, que ficou lutando ainda. Ele assumiu o meu lugar na batalha, a briga ainda está rolando lá. Pancada para todo lado. Eu vou ter que voltar lá ajudar ele. Nós vivemos nesse nível de batalha. Insensato é quem acha que isso não existe. O tempo todo, você estará sendo influenciado por um lado ou por outro. Compreende bem? Então, o reino de Deus não se trata de um território físico, mas é um território espiritual. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte desse reino.
E a sua missão como discípulo de Jesus é fazer novos discípulos. É gerar fruto. Se ficarmos infrutíferos, a Bíblia não tem coisa boa descrito para aqueles que ficam infrutíferos. É duro a gente ter que confrontar isso e a gente precisa se chacoalhar a nós mesmos. Porque a Bíblia diz, se a árvore não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Falei hoje assim, quem mexe com criação, a ovelha tem que produzir ovelha. Se ela não procria, o que você faz com um animal que não é procriador? Vai para o abate, vai virar carne. É assim na lei da natureza, não é? Você cria um animal, esse aqui é para procriar, esse você não mata. Mas aquele que não vai produzir frutos, vai virar carne na panela. A árvore que não produz fruto, você espera, você aduba, Jesus fala sobre isso. Primeiro você vai tentar ainda, você vai aguardar 1 ano, 2, não está produzindo, vou adubar bem ela. Você cava em volta dela, bota adubo, rega certinho. Vamos esperar mais 1 ano. No ano seguinte, não produziu, motosserra nela, machado nela. E planta outra que vai produzir. Jesus fala enfaticamente sobre isso na parábola do semeador. Aquela semente que cresceu entre espinhos e as seduções das riquezas, as coisas desta vida, sufocaram aquela planta. Ele até cresceu. Ele cresce. Mas por causa de estar entre espinhos, ele está sufocado, ele não produz fruto. Esse não serve. A gente precisa ter esse entendimento, gente. Faça o teste. Preste bem atenção aqui, ó. Comece a fazer o teste do relacionamento, do network, de conversar com as pessoas. Converse com as pessoas. É claro, se você é jovem, você vai conversar com o jovem. Você vai conversar com aqueles que são da sua faixa de idade, aquelas pessoas que você tem afinidade, conversa com elas. Mas não perca a oportunidade de testificar a sua fé. É alguém que está afastado? Não perca a oportunidade de sempre estar lembrando ela aonde está o caminho. O reino de Deus é espiritual. É claro que haverá um reino milenar literal, eu creio. Eu creio no reino milenar literal. Conforme descrito na palavra de Deus, em Apocalipse, a igreja reina com Cristo 1000 anos. Há uma linha de pessoas que ensina que é simbólico e que desde o Pentecostes para cá já estamos vivendo no reino milenar. Porém a Bíblia é muito clara, são 1000 anos, onde Satanás, durante esse período do reino milenar, ele está preso. Hoje Satanás não está preso. Hoje ele faz o que quer. Dentro das limitações, dentro da permissão, é claro, de Deus. Sempre foi assim. Mas hoje vivemos no reino espiritual e estamos caminhando para o reino literal. Nós viveremos com ele em um reino literal. Agora, o reino de Deus, ele não é um reino local que está restrito à minha placa de igreja, à minha cidade, ao meu estado ou ao meu país. Porque se assim fosse, nós estaríamos perdidos. Porque o reino começou a ser anunciado não no Brasil, mas lá em Jerusalém.
Então nós aprendemos que o reino de Deus ele tem caráter internacional. É nos 4 cantos, de norte a sul, de leste a oeste, nesse mundo. Nações, tribos, povos, línguas, raças. O reino não é exclusivista. Toda língua confessará. Haverão pessoas de todas as nações. Você pode encontrar isso lá em Apocalipse. Salvos de todas as nações, vindo de grande tribulação. Quem são? Estes de vestes brancas. Esses são, deixa eu achar aqui, gente. É Apocalipse. Me ajudem aí. Se alguém lembra, pode falar aí. Isso. É Apocalipse 7. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Senhor, eu respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Não era essa aqui não. O que eu queria era de todas as tribos, raças e nações. Eu vou achar aqui. Só me dá um tempinho aí. Tribos, raças e nações. Se alguém achar aí, me ajuda. Fugiu agora a escritura aqui. É Apocalipse. Eu estava lendo essa semana ainda, mas a mente não ajudou. Eu vou avançar aqui, senão a gente vai ficar procurando e o tempo passa, né? Mas o reino é constituído de pessoas de todas as nações, seja judeu, seja gentio, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus Cristo, por meio principal, através da graça, puderam aceitar a Cristo como seu Salvador e, portanto, fazem parte desse reino. O reino de Deus, então, ele é abrangente. A pergunta dos apóstolos incluía a referência ao tempo. Será que é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai devolver o reino de Deus ao povo de Israel? É agora que o Senhor vai assentar no trono de Davi? Eles desejavam um reino para aquele momento. Isso acaba mostrando que eles estavam curiosos e ao mesmo tempo apressados. A resposta de Jesus, então, foi dura. Como eu já disse, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Os mistérios pertencem a Deus. E há um segredo. O único segredo no Novo Testamento, guarde bem isso. O único segredo que não foi revelado na Bíblia é o dia e a hora de sua segunda vinda. Esse é um segredo. Todo o resto, preste bem atenção, todo o resto, o que a igreja precisa para a sua salvação, está claro nas páginas da Bíblia. Deus não escondeu nada. Compreende bem? Agora, aquilo que ela não precisa saber
ou que ela vai saber no tempo oportuno, então não há necessidade de você ficar preocupado. O que você precisa saber para a salvação, Deus deixou claro, não tem nada escondido. Paulo diz, o mistério que esteve oculto em outros tempos, foi revelado a nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ponto, acabou. O mistério era Cristo. Agora o mistério é o dia e a hora de sua vinda. Não adianta fazer cálculo, não adianta botar uma data, não é? Querer estipular, só vai cair do cavalo. O que nós realmente necessitamos saber é que recebemos poder para ser testemunhas. Na mesma escritura, ele diz assim, olha, não compete a você saber tempos ou épocas, estações, mas recebereis a virtude do alto ou do Espírito e ser-me-eis testemunhas. Então, olha, não interessa quando que eu vou restaurar o reino em Israel. O que interessa agora é você receber a virtude do Espírito Santo para ser uma testemunha viva de Jesus. Amém? Isso permanece sendo verdade hoje. É isso que importa para a igreja hoje. É isso que interessa para a igreja hoje. É receber a virtude do Espírito para ser testemunha dele. Nosso testemunho deve ser cada vez mais abrangente. Levar as pessoas a conhecer Cristo, arrependerem de seus pecados, serem batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, conforme a Bíblia ensina. É o batismo que salva? Não, não é batismo que salva. Mas ele diz que quem crer e for batizado será salvo. O que salva é crer no sacrifício de Cristo na cruz. Mas o batismo é uma confissão para uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Ele é necessário. Você que está ouvindo, seja aqui, seja pela internet, pelo nosso canal. Você ainda não foi batizado? Em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, Atos 10:47, Atos 19. Solicite imediatamente o seu batismo, entregue sua vida a Jesus Cristo. O tempo está próximo. A hora está chegando, o fim nós já estamos vivendo nele. Não deixe para amanhã. O reino de Deus está perto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força, fé, entendimento e coragem para tomar a sua decisão. Seja para ser batizado, para reconciliar com a igreja, com o companheirismo da igreja, voltar à Santa Ceia. Seja para se fortalecer e se aproximar mais do Senhor. Querido Deus, até aqui o Senhor tem nos ensinado como é maravilhoso passearmos pelas Escrituras e aprendermos a cada momento. Eu sei que o Espírito Santo está nos conduzindo. Eu não tenho dúvida disso. Se tem uma coisa que eu posso ter uma paz em meu coração, é saber que o Espírito Santo está nos conduzindo. Ainda temos muitas falhas contra as quais lutamos dia após dia. Essa natureza carnal que o tempo todo está lutando, insistindo para ganhar espaço. Mas nós sabemos que, estando sujeitos e submissos ao Espírito, não há batalha perdida. Pai, nos ensine cada vez mais a sujeitar a nossa carne ao Espírito. Nos dê sabedoria para as batalhas que são travadas diariamente no âmbito espiritual. Cura o enfermo nesta hora. Ajuda esse irmão, essa irmã a tomar a sua decisão, Senhor. A decisão de ser batizado em nome de Jesus Cristo. O tempo está próximo. O juízo de Deus está se aproximando. A ira de Deus cairá sobre esse mundo.
Pai bendito, que cada um possa ter a consciência que este tempo está chegando e correr para o aprisco, para o nome de Jesus Cristo, para estar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Fortalece esses jovens, esses irmãos e irmãs, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos, aqui presente também pela internet, aos irmãos pela internet, até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus Cristo.